É meio senso comum imaginar que cada geração que surge vai ser mais à frente do que a geração que a antecedeu. Vocês vejam, nós somos mais esclarecidos do que os nossos pais, que por sua vez já eram mais evoluídos do que os nossos avós, e assim por diante. A lógica aqui é de que, à medida que o tempo passa, mais conhecimento é acumulado, então nada mais óbvio do que a gente vá se tornando cada vez mais esperto e menos propenso a se associar a ideias retrógradas. Eu não sei vocês, mas eu tô sentindo que nesse texto vem um mas. Mas veja só, o mundo tem se deparado com um fenômeno bastante intrigante. Cada vez mais jovens têm assumido uma postura conservadora, que ao menos na teoria não era o que se esperava deles, né? Esse conservadorismo pode ser visto em várias frentes. São adolescentes e jovens adultos que têm se posicionado mais ao lado da direita na política, se associado a valores mais tradicionais nos costumes e estão mais propensos a rejeitar pautas tidas como progressistas. Comunista! E pasme, até mesmo a estética da cultura pop está aderindo a esse movimento, hein? Eita! E diferentemente do que você pode pensar, não são só os meninos que estão sendo atraídos a posturas mais ligadas à direita, já que teoricamente eles estariam sendo desfavorecidos pelos avanços das agendas feministas. Há muitas mulheres que estão enxergando vantagem em dar alguns passos para trás nos seus direitos. Agora, por que é que isso está acontecendo, hein? É o que a gente vai investigar nesse episódio do Telescópio. Bora! Em fevereiro de 2025, uma edição da New York Magazine provocou uma grande repercussão nos Estados Unidos que há muito tempo uma revista não causava. Uma foto de capa ilustrava uma matéria chamada The Cruel Kids Table e retratava uma festa cheia de jovens apoiadores de Donald Trump, que celebravam a sua vitória enquanto se esbaldavam numa balada. A foto ajudou a bombar a repercussão da matéria, então vale a pena dar uma olhada no que ela mostra. A matéria, que é assinada pelo repórter Brock Collier, se tornou muito rapidamente uma peça digna dos cânones literários. O texto leva a gente para dentro dessa celebração um tanto inóspita, com a participação de pessoas muito jovens que estão vestidas com trajes de gala que parecem saídos diretamente dos anos 1980. Se a gente observar bem, dá para notar que a foto sugere que esses novinhos parecem estar a fim de habitar numa outra época, em que as coisas supostamente eram muito melhores do que agora. Mas melhores para quem, hein? Não precisa nem responder, né, gente? Num trecho da reportagem, Brock Collier escreve assim: o conservadorismo, como força cultural, não apenas como condição política, está de volta de verdade pela primeira vez desde a década de 1980. Tem vários elementos muito interessantes nessa matéria, mas vamos primeiro para o mais óbvio. Nessa festa com jovens conservadores do MAGA, os convidados são todos brancos, obviamente. Mas não é só isso não. Alguns comentaristas americanos se debruçaram sobre detalhes mais sutis das fotografias que ilustram a reportagem, como os bonés bregas que exaltam um patriotismo típico da extrema-direita e os trajes meio démodé que todo mundo está usando. Presta bem atenção. Eles não parecem estar vestindo roupas que se esperaria para pessoas dessa idade, não é? É quase como se esses jovens estivessem fantasiados. E claro, eles estão imitando um tipo específico de pessoas mais velhas. Aquelas que têm muita, mas muita grana, pertencentes a famílias tradicionais, o que se chama, numa expressão que tem sido bastante retomada em trends de TikTok, o old money. É muito provável que essa matéria tenha reverberado tanto, porque ela está falando de algo bem mais complexo e profundo do que os próprios apoiadores do Donald Trump. A imagem e a reportagem refletem um fato difícil de engolir: uma adesão cada vez maior da juventude a valores mais tradicionais e ultrapassados. É difícil de acreditar? Pois olha, basta só ver os dados pelo mundo.
Nos países da Europa, os partidos de direita radical tiveram um aumento muito relevante de apoio entre os jovens, o que também se repetiu nos Estados Unidos. E no Brasil também há sinais de que o conservadorismo está aumentando. Uma pesquisa feita em 2023 pelo Instituto Atlas Intel mostrou que 52% dos jovens com idades entre 16 e 24 anos apoiam políticas mais rígidas em áreas como economia e segurança pública. Tudo isso pode parecer um pouco estranho para aquelas almas mais progressistas que gostam de acreditar que as nossas crenças enquanto sociedade andam sempre para frente. Mas acredite, há algumas explicações possíveis sobre por que isso está acontecendo entre nós. Em 2024, a Agência Internacional de Pesquisa Glocalities partiu da análise de mais de 300 mil estudos realizados em 20 países, incluindo o Brasil, e sugeriu algumas respostas. Segundo Martin Lampert, que é fundador e chefe de pesquisa da empresa, a retomada de posturas conservadoras entre os jovens evidencia o aumento de sentimentos de desesperança, desilusão social e de revolta contra os valores que são considerados cosmopolitas. O cenário atual seria de uma profunda decepção dos jovens com a política tradicional, o que se soma à completa falta de perspectivas financeiras. Tudo isso estaria empurrando muita gente das novas gerações para posturas tidas como mais conservadoras. Só que tem mais um detalhezinho interferindo aqui, tá? Os mais jovens têm um fator que as gerações anteriores não tinham: a influência provocada pelas redes sociais. Elas teriam um papel determinante ao espalhar esse sentimento de desilusão. O Martin Lampert explica que os algoritmos das mídias sociais têm ampliado a tendência ao atrair jovens moderadamente conservadores para modelos e visões de mundo masculinos conservadores mais extremos e radicais. A novidade que a gente tem agora é que a gente tem a primeira geração de jovens que está crescendo exclusivamente dentro da era das redes sociais. São pessoas que passaram e passam horas e horas presos nas bolhas criadas pelos filtros dos algoritmos, tendo contato com visões de mundo restritas e que nem sempre condizem com a realidade. Mas a pesquisa da Glocalities também trouxe luz para um outro aspecto interessante nesse cenário, a de que há diferenças sim significativas entre mulheres e homens nesses resultados. Enquanto os meninos teriam se tornado mais conservadores, elas sustentam posturas mais liberais e antipatriarcais. Mas será que é tão simples assim? É o que a gente vai ver no próximo bloco, depois do intervalo. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. A vida do jornalista e youtuber não é fácil. Tem dias que você tem tanta, mas tanta coisa pra fazer que você não quer perder tempo com mais absolutamente nada. É sério. Nem com a comida, nem com o trânsito e, acima de tudo, pelo amor, muito menos tentando escolher o que vestir. Nessas horas, é sempre muito bom ter à mão uma daily t-shirt. É aquela camisetinha básica que combina com qualquer coisa. Além disso, é super confortável. O tecido leve e macio garante que, não importa qual vai ser a atividade do seu dia, ela não vai te atrapalhar. Eu adoro isso. Tem nas versões masculina e feminina e em várias cores diferentes. É só escolher a sua. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. E olha só, se você comprar entre os dias 11 e 25 de agosto, ainda pode ganhar um brinde. Compras acima de R$ 399 levam um par de meias Spectrum Socks e acima de R$ 599 ganham esse lindíssimo boné. Aproveita, gente! Vai por mim, confere lá e você vai receber roupas muito bonitas e de altíssima qualidade. E de quebra, você vai ajudar a gente a continuar o nosso trabalho aqui no Meteoro. Muito obrigada para você que está assistindo e para a Insider pela fenomenal parceria.
Vários pesquisadores hoje estão estudando as diferenças entre mulheres e homens jovens em relação à sua visão política sobre o mundo. Atualmente, uma pesquisadora chamada Alice Evans, do King's College London, está conduzindo um estudo que logo vai resultar num livro chamado The Great Gender Divergence, ou numa tradução livre, A Grande Divergência entre Gêneros. Nessa pesquisa, a Alice Evans analisa por que algumas sociedades ao redor do mundo foram se tornando mais igualitárias do que outras em termos de gênero. Ela afirma que tem um fator determinante que aconteceu durante todo o século XX e que tem um impacto sobre esse aspecto aí. Pela primeira vez na história, as mulheres foram entrando no mercado de trabalho e assumindo papéis importantes dentro da política. O jeito em que isso tudo foi acontecendo em cada local trouxe mudanças na maneira em que essa desigualdade se acentuou ou diminuiu. A Alice Evans diz assim que quando a gente fala nessa geração atual, é um erro pensar num único bloco homogêneo de pessoas. A razão é que esses jovens foram se desenvolvendo de maneiras diferentes conforme os gêneros. E é por isso, segundo ela, que a atual geração Z consegue ser hiperprogressista em algumas questões, mas estranhamente conservadora em outras. Para essa pesquisadora, o que está acontecendo tem uma explicação relativamente simples. Existem duas gerações Z, não apenas uma. Os jovens com menos de 30 anos estariam passando por algo que a pesquisadora chama de divergência de gênero. No primeiro grupo dessa geração estariam as mulheres jovens e no segundo, os homens. Ou seja, a gente estaria assistindo à abertura de um abismo que só se amplia entre os dois gêneros. Um dos catalisadores dessa cisão seria o movimento Me Too, que ajudou a espalhar os valores feministas entre mulheres do mundo todo. Acontece que, entre os jovens em que a misoginia é a regra, esse movimento ajudou a acentuar a sensação de injustiça entre os machos. Mas olha, não se iluda, porque também tem muito conservadorismo sendo direcionado para as mulheres. E o que é pior, essa onda chega por caminhos mais sutis, como os valores que circulam na cultura pop e que nos atingem de maneiras disfarçadas. É soft power que chama, Rogerinho. Programa com informação, aqui tem informação! As trends da moda são um exemplo. Lembra que a gente abriu esse vídeo falando dos jovens apoiadores do Trump que se vestem como se estivessem nos anos 80? Mas aqui a gente não tá falando só de uma apropriação debochada dessa década, não. E sim de uma crença real de que o estilo de vida ostentado pelos ricos dessa época merecia ser imitado. Ai, gente, desculpa, vou soar velha agora, mas eu tava, e não merecia não, gente. Que vergonha. E é isso então, todo esse discurso chega até milhares de jovens pela estética. Se você fizer aí uma rápida fuçadinha nas influenciadoras de moda do TikTok, vai ver que o algoritmo vai te mostrar várias mulheres ostentando estéticas com nome em inglês, como Old Money, Quiet Luxury e Clean Girl. Todas elas apontam tendências que, bem no fundo, cultuam a manutenção do poder simbólico das classes abastadas, dos que teriam herdado o direito de estarem por cima na escala social em relação à maior parte da população do mundo. Não tá acreditando? Pois dá só uma olhadinha. As estéticas Old Money e Quiet Luxury apontam para uma suposta elegância discreta que seria natural às famílias ricas e tradicionais, sobretudo aquelas vindas da Europa e da América do Norte, né? As meninas e meninos que se vestem dessa forma são os que usam roupas de alta qualidade, sofisticadas, mas que não ostentam o seu preço. E é daí que vem a expressão do luxo silencioso, ou seja, um luxo que só os mais ricos conseguem enxergar. Em 2022, por exemplo, o tradicional baile Met Gala, que dita o que se fala sobre moda no mundo inteiro, teve o tema Gilded Age, que se remete à chamada Era Dourada. Foi uma época acontecida nos Estados Unidos no final do século XIX até o começo do século XX. Esse foi um período de grande desenvolvimento econômico, mas também de muita desigualdade social. E é claro que as celebridades que estavam lá no Met Gala estavam ali para imitar os ricos, e não os pobres. A essa altura do vídeo, talvez você esteja pensando aí com seus botões. Mas Ana, qual que é o problema em querer ostentar um look do passado?
A questão, meus queridos, é que o buraco é mais embaixo, bem mais embaixo. Vocês vejam, a moda, pela sua natureza, muitas vezes já carrega um discurso que em si é meio elitista, né? Só que quando a gente chega em certas estéticas, como o chamado clean girl, a gente está pensando em algo que vai muito além. Se você não conhece ainda, o clean girl é uma trend fashion que defende um visual mais minimalista, limpo, digamos assim. Isso significa roupas mais sóbrias, menos maquiagem, cara mais limpa e por aí vai. Acontece que essa tal elegância da cara limpa tem claramente um viés de classe e até de raça, obviamente. Veja só essa explicação dada pela maquiadora Vanessa Rosan. O ideal de beleza começou para a mulher a ser uma coisa mais importante quando surge o conceito de Estado e de classes sociais. Então, as classes que eram mais abastadas, as mulheres que não trabalhavam, que ficavam dentro de casa, que não estavam expostas ao sol, que não estavam trabalhando, né, ali na lida, elas eram consideradas os ideais de beleza. Pele muito clara, sempre nos manuais de beleza que você volta assim no século XIV, XV, você vai sempre encontrar assim, tipo, unguento para passar para deixar a pele mais clara. Pois é, quem poderia imaginar, né? A tal da garota limpinha, entre aspas, é obviamente uma mulher eurocêntrica. Não por acaso, tem gente até dizendo que o clã Kardashian, que fez a sua fama justamente por conta de todas as suas curvas e exuberância, tem tentado parecer menos latinas. Mas é claro que a maior preocupação de todo mundo é sobre o efeito desse conservadorismo sobre as jovens mentes masculinas. Já faz algum tempo que a gente tem falado sobre os movimentos masculinistas que têm pipocado no mundo todo. Mais recentemente, o temor sobre a influência desses grupos tomou corpo por conta de uma assombrosa minissérie inglesa veiculada na Netflix. A gente está falando, claro, de adolescência. Se por acaso você esteve aí em Marte ou quem sabe debaixo de uma pedra nos últimos meses e não sabe do que eu tô falando, a adolescência acompanha a história de Jamie Miller, um garoto de 13 anos que é preso com a suspeita de ter matado uma colega de escola. Ao longo de 4 episódios, a adolescência apresenta essa tragédia por diferentes ângulos, em capítulos que são realmente muito impactantes. Se você não viu, vai ver. Talvez um dos mais assustadores desses capítulos seja justamente o que mostra o começo da investigação da polícia dentro da escola pública em que o Jamie estuda. Ali vai ficando bem claro, nem a polícia, nem os professores, nem os pais têm a menor ideia dos discursos que circulam ali dentro e que estão envolvendo aos poucos aqueles adolescentes. Os meninos, especificamente, estão cada vez mais arrastados para um universo que muita gente chama de machosfera, que nada mais é do que um discurso em prol da superioridade masculina que tem se tornado cada vez mais atraente para os meninos, claro. Basicamente, esse discurso sugere que o mundo tem se tornado cada vez mais hostil com os homens. Todos os movimentos das últimas décadas que favoreceram a igualdade entre gêneros, então, estariam escondendo uma intenção de criar uma sociedade em que os homens valem cada vez menos. E a mulher tem um piercing, ela vai trair. Uma mulher com piercing nos 2 mamilos. Cara, qual a chance de piercing na... Tá ligado? Tipo assim, cara, começa a prestar mais atenção. A mina tem uma tatu, tipo, no peito. Literalmente, tipo, na teta. Nas duas, tipo, na bunda. A frase dela, tipo, na bunda, tipo assim, sei lá... wild, tipo assim, entendeu? Então não é por acaso, né, gente, que os pesquisadores do mundo todo têm constatado um aumento da adesão dos jovens a políticas mais conservadoras, que são as que prometem devolver a eles aquilo que supostamente eles perderam. Numa reportagem do Financial Times, o repórter especialista em dados John Byrne Murdoch mostrou como a divergência entre posições políticas entre gêneros acontece em diferentes países. Na Coreia do Sul, a divergência entre posições progressistas e conservadoras chega a 40 pontos. Essa distância ideológica entre meninas e meninos já é tão grande que tem afetado o número de casamentos e natalidade. Mas quem poderia imaginar que os jovens homens acreditando que são superiores às mulheres poderia fazer com que eles ficassem
sozinhos. E veja bem, essa escala não mede apenas a percepção que os homens têm sobre as mulheres e vice-versa, não. De acordo com a reportagem do Financial Times, isso se estende a várias esferas da vida social. Na Alemanha, numa pesquisa em que se perguntou sobre a frase "estrangeiros vivendo na Alemanha deveriam se adaptar ao estilo de vida dos alemães", 90% das meninas discordaram dessa afirmação. Entre os meninos, a discordância foi apenas de 25%. A verdade é que a gente está vendo uma imensidão de meninos que estão crescendo enquanto são expostos a um discurso masculinista que é terrível e nocivo não apenas para as mulheres. Que abriu o olho do homem porque as mulheres são interesseiras. Vocês que estabeleceram um modelo patriarcal de que mulher tem que ficar dentro de casa sendo bancada. Não tem figura mais clássica do que o cara que chegou a um ponto da vida que ele ganha dinheiro e que ele pode pegar uma mulher e bancar a mulher para poder ter certeza que ela vai estar na dele. Vocês que inventaram isso, jovem. Ai, não, olha, sinceramente não dá. E eu sei, muito antes de virarem piada, o que esses meninos precisam talvez seja de algum tipo de acolhimento e de serem salvos dessa influência. Esse é todo o ponto da minissérie Adolescência. Tem muita gente bem séria se desdobrando para tentar entender a chamada Geração Z, que é aquela que abrange justamente os jovens adultos que estão chegando agora no mundo real. E tem algumas explicações pipocando por aí para tentar entender por que essa desilusão toda está se traduzindo em posturas conservadoras. Até o momento, uma das mais plausíveis é pensar que em tempos de incerteza as pessoas tendem a se inclinar para aquilo que é mais seguro e menos desafiador. Vocês são a geração mais doente da cabeça. Não é possível. Vocês realmente acham que a gente é a pior? Lógico que são. Vocês passam a tarde inteira olhando pro computador pra assistir aula e depois a noite inteira no celular assistindo TikTok. Vocês correm da terapia como se a vida de vocês dependesse disso. E veja bem, incerteza, a gente sabe bem que é uma coisa que não falta nos tempos atuais, né? Pra todo mundo. Dá só uma olhada. A gente encarou um período de incerteza completa sobre a nossa saúde, já que há pouquíssimo tempo um vírus chegou por aí e mostrou pra gente que a gente é muito mais frágil do que a gente poderia imaginar. As mudanças climáticas também escancaram que o futuro que vem por aí provavelmente vai ser bem sombrio. E o mundo do trabalho é uma incógnita, não tem muitas vagas e principalmente tem poucos trabalhos que priorizem a satisfação pessoal, quando tem, né? A verdade é que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer daqui pra frente. E se isso já é bem preocupante pra gente que já é um pouco mais velho, imagina pra quem tá começando agora sua vida adulta, olha pra frente e vê todo esse medo e incerteza. Por isso, talvez, antes de tudo, a grande questão, antes mesmo de julgar, seja conseguir escutar os mais jovens. Ouvir as pessoas mais do que falar ou ficar aí dando conselho não requisitado pode ser uma estratégia poderosa para começar a pensar em algum tipo de mudança. E se eu puder dar um conselho não requisitado, como uma millennial velha, geração Z, eu entendo. É difícil mesmo, bem na hora de vocês serem adultos, né? Mas vamos lá, força. Eu sei que vocês conseguem fazer melhor.